Ficha Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Bom, o assunto hoje é comunicação. O que é comunicação? A comunicação, ela tem origem, como é que eu vou dizer? Não é uma origem, não é uma coisa que começou. Começamos hoje a perceber a comunicação, entender o que é comunicação. Não. A gente nasce se comunicando. O ser humano se comunica desde que ele apareceu na Terra. Vamos imaginar os animais, as plantas, todos se comunicam. Os planetas se comunicam. Como você está dizendo isso? Como tudo se comunica. Comunicação, ela se refere a coisas que se aproximam, que se tocam. Quando você põe a mão numa planta, você está tendo um tipo de comunicação. Comunicação, ela tem um locutor, um receptor e um emissor. Um emite e um recebe. Você tem que ter um comunicador, e um emissor e um recebedor. Essa interface é o que chamamos de comunicação. Então, como você diz que um planeta se comunica? Como você diz que um homem se comunica com uma planta? Ou os animais se comunicam? Porque existe o receptor, é uma coisa da natureza. Não existe nada no universo que não se comunique. Existe um emissor e um receptor, sempre. Quando você toca uma planta, você se comunica com ela. Você entende ela e ela te entende. Você compreende que ela é uma planta e ela, no universo dela, sabe que está sendo tocada. Existe uma reação. Existe um aparelho que se chama psicogalvanômetro, que é aquele famoso detector de mentiras, que você põe na pessoa e fala para ela falar uma coisa, faz perguntas, e se ela estiver mentindo, o receptor vai perceber. Isso é a maior prova de que a planta se comunica com você. Porque a planta é sensível ao psicogalvanômetro. Se você entrar com o psicogalvanômetro numa estufa cheia de plantas, ele vai fazer o seguinte sinal: pi, pi, pi. Ele capta a energia de uma planta. Se ele encosta ele numa planta, ele vai fazer pi, pi, pi. Mais ou menos isso. Se você quebrar a planta, ele faz pi, 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 pi. A planta percebe. Existiu uma comunicação. Se você entrar naquela estufa e a planta perceber que você está lá, que ela vai te perceber, ela vai, e o psicogalvanômetro estiver ligado, ela vai fazer pi, 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 e ela avisa todas as outras. Isso é ciência. Existe uma comunicação de ambos os lados. Como os planetas se comunicam? Pelas suas órbitas. Um planeta gira na sua órbita e o outro na dele. O poder magnético deles mantém cada um no seu lugar. Tem o Sol e tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Por que cada um está na sua órbita? Por que eles não se chocam? Porque cada um tem a sua gravidade, tem a sua força interna e se mantém junto com o Sol e os outros planetas, cada um se comunicando através de suas gravidades. E cada um se mantém na sua linha. Isso é comunicação? Existe uma comunicação entre eles. Existe uma energia que bate na outra e faz com que eles entendam que cada um está no seu lugar, e essas forças o mantêm girando cada um na sua órbita. Então existe uma comunicação. Quando o Sol explode e solta uma camada de energia, essa energia influencia todos os planetas. Então existe uma intercomunicação. Perfeito? Então, comunicação existe de diversas formas: falar, olhar, sentir, através de uma força de empurrar. Nós vamos tratar aqui da comunicação entre pessoas, entre seres humanos.
Mas eu acho que já essa explanação já deu para você sentir o que é comunicação, o que é emissor, o que é receptor. Um manda e o outro recebe. E que essa comunicação acontece de diversas formas no universo. Um sinal que você manda aqui na Terra de televisão, ele vai viajar para o universo afora. E se tiver alguém em algum lugar que tem uma televisão, vai receber esse sinal. Vai haver uma comunicação. Quando um planeta explode, ele emite uma vibração. Os planetas explodem. Um dia, os planetas e os sóis terminam. E quando isso acontece, ele mexe com todo o universo. Então existe uma forma de comunicação. Quando há um terremoto numa região, mexe com o oceano, mexe com ondas, e todo o planeta Terra se ressente disso. Existe uma ligação. Então você já sabe que comunicação é mais do que falar, é mais do que um ouvir e um falar, é mais do que um mostrar e o outro ver. É muito mais que isso. Tudo se comunica. A paisagem, a natureza se comunica com você através da paisagem. Então você compreende isso, compreende que tudo se comunica, mas nós vamos falar de uma comunicação específica, que é a comunicação entre seres humanos. Para falar disso, eu vou dizer para você que desde que o homem surgiu, ele se comunica. Vamos imaginar lá na pré-história, lá atrás, bem lá atrás, quando os homens não falavam ainda, quando os homens não tinham o dom da palavra, como eles se comunicavam? Se comunicavam por grunhidos, por gestos, por indicações na areia, numa parede. Peraí, então o homem escreveu antes, fala não. Apontando, tentando desenhar um objeto. Ninguém sabe se primeiro se falou ou se escreveu. Ninguém sabe. Isso é uma coisa que se sabe. Há uma suspeita de que a fala veio antes do desenho, mas do desenho complexo, do desenho de uma pessoa. Mas ninguém pode afirmar que um ser lá no tempo das cavernas não desenhou para um outro um sol, para explicar que ele estava falando sobre o sol. Ele estava de noite numa caverna e ele não falava ainda. Fazia grunhido, como os animais. Mas era uma forma de comunicação também. Então ele fazia assim, ele estava falando do sol, o outro não entendia. Então ele pegou um pedaço de pau, uma pedra, e desenhou no chão o sol assim. E o outro entendeu que ele estava falando do sol. Talvez nesse momento surgiu uma palavra parecida com sol. Sol. Aí o outro desenhou no chão sol. E aí virou a palavra sol. Provavelmente foi assim que começou a comunicação. Mas inicialmente era apontando, era tentando por gestos ou desenhos explicar. Por quê? Eles não tinham uma forma de falar. Era assim muito primitivo. Com o tempo, os sinais de mão, de apontamento ou de desenho foram ganhando sons, sonoridade. Então foi criando o quê? A língua, a primeira língua, a segunda língua. Hoje, no planeta Terra, tem 6.000 línguas. Mas se sabe que, pelo menos na época da pré-história, já se deveria existir pelo menos um tronco raiz de pelo menos umas 2.000 línguas iniciais, para chegar nas 6.000 de hoje. Mas pode ter existido milhares e milhares de línguas, que vieram e desapareceram. Surgiu de uma forma, se transformou, mudou, mas teve uma origem lá. Ninguém nunca vai saber qual foi a primeira língua, como ela é. Pode ter dentro dos nossos alfabetos resquícios dessas línguas, pequenas sobras. Então vamos dar um exemplo. Água, talvez lá atrás era só A. Quando lá na pré-história falava era água. Ou, por exemplo, em inglês
tem a palavra A dentro da língua inglesa, dentro da palavra água, tem a letra A muito forte, water, né? Tem a palavra A muito forte. Mas as duas línguas, a nossa, português que veio do latim, e o inglês que veio do anglo-saxão e teve influência do latim, conviveram juntas. Então nós não podemos dizer quem influenciou quem. Há suspeitas, mas cada uma veio de um tronco linguístico. Isso para nós não importa. Nós não vamos estudar aqui linguística, nós estamos estudando comunicação. E a comunicação, a linguística é uma parte da comunicação. Ou poderíamos dizer que a comunicação é uma parte da linguística, porque são ramos casados, ramos próximos, de estudo da interação entre os homens. Podemos dizer então que comunicação é a interação entre os homens. Water, ou água, ou qualquer outra forma de se falar água, tem ramos distintos de origem, mas tudo veio de uma língua só, ou vieram de várias. Ninguém sabe explicar. Ninguém tem certeza que uma língua não surgiu na África e uma outra surgiu na Ásia, independente. Não dá para se ter certeza disso. Não dá para se ter certeza que todas as línguas vieram de um ramo só. Há cientistas, linguistas que afirmam isso, mas há outros que dizem que não, talvez não. Talvez a língua da América tenha surgido sozinha, de uma origem só, apesar de se achar termos muito parecidos em muitas línguas. Bom, é uma incógnita. Para nós interessa a comunicação escrita, falada, comercial, mas eu tenho que dar essa iniciação. Você não tem aqui na apostila porque é muito própria da história, da antropologia, da filosofia. Mas eu acho importante falar isso para você. Falar para você que tudo se comunica, que tem um receptor e um emissor, que tudo no universo tem um tipo de comunicação, que as línguas se originaram de línguas antigas, línguas atuais surgiram de línguas antigas, que não se sabe se foi de um tronco único ou se as línguas surgiram em lugares independentes, mas é importante você saber que a língua que você fala vem de um tronco linguístico que é o latim, que são as línguas aramaica, são as línguas arianas, que vem lá de uma época onde se fala indo-europeu. Existiam povos indo-europeus, povos que viviam entre a Índia e a Europa, viviam nessa região, e dessa região surgiram várias línguas. Mas ele pode dizer que que as línguas atuais vieram de um único tronco, de uma única língua. Por isso ninguém sabe dizer se não surgiu uma outra língua e depois elas não se juntaram. Então isso é básico, isso é para você entender que as coisas se comunicam e que a linguagem é uma forma de comunicação e que podem ter surgido de uma única língua original ou de várias, ou o homem se espalhou e surgiram, os idiomas surgiram, vários idiomas, e depois evoluíram para as línguas atuais. O inglês, o português, o francês, o alemão, etc. E tal. As línguas alemã, sueca, inglesa vieram do anglo-saxão. As línguas portuguesa, francesa, romena, espanhola vieram do latim. Mas em muitos momentos, quando os romanos invadiram os países anglo-saxões, houve fusão de termos. Então, todo mundo tem um pouquinho uma da outra hoje. Hoje você entende um pouco mais sobre a língua que você fala. Você sabe que a língua pode ter tido uma origem única ou várias. Você já sabe que a língua que você fala, o português, vem do latim, e o inglês, o alemão, o sueco, o suíço vem do anglo-saxão. Mas todas elas vêm de um tronco comum que é o indo-europeu, que eram povos que viviam entre a Índia e a Europa, no Oriente Médio, no Cáucaso, naquela região, e que geraram as línguas atuais. Mas você não vai nunca afirmar que veio de um único tronco, porque pode ter existido várias línguas, surgidas em vários lugares, várias línguas, e depois se juntado e se transformado. Então, basicamente,
a nossa principal forma de comunicação é a fala, a audição e a visão. Também nos comunicamos por cheiro e também pelo tato. Todos são formas de comunicação. Você sente o cheiro, puxa, minha mãe está fazendo comida, eu acho que é macarronada, é uma forma de comunicação. Você sente, é uma forma de comunicação. Você está com os olhos vendados, eu te dou uma caneta, você põe a mão na caneta e você fala, é uma caneta. Você está se comunicando. Os animais também se comunicam. De latidos, uivos, os cachorros, as baleias, os bodes, todos se comunicam de alguma forma. Um tipo de som para eles pode significar desespero, pode significar fome, pode significar perigo. Também se comunicam. E nós, homens, se comunicamos através das palavras, através da visão, da audição, principalmente. Quando eu falo, você ouve. Quando você fala, eu ouço. Quando você faz um sinal, eu vejo. Quando eu faço um sinal, você vê. Os surdos falam, conversam através de libras. O cego ouve. Você pode falar que o cego ouve. Então, são formas de comunicação. Então, o que comunicação é? Levar um conhecimento, uma informação através de algum método, que pode ser o som, que pode ser a visão, que pode ser a audição, que pode ser o cheiro, que pode ser o tato. Perfeito? Você sente uma vibração, é uma comunicação. Se você quer falar com uma pessoa que está na sua frente e você não pode falar, se você balançar o objeto, ela vai sentir uma vibração e vai olhar para você, para ver o que está acontecendo. É uma forma de comunicação. Então, o que é comunicação? É uma forma de levar uma informação a alguém ou a alguma coisa. Isso sempre será comunicação. Aqui na apostila é uma busca de entendimento, de compreensão. É uma ligação, transmissão de sentimentos ou ideias. Ao se comunicar, o indivíduo coloca em ação todos os seus sentidos, com o objetivo de transmitir ou receber de forma adequada a mensagem. Bom, então quer dizer que comunicação é uma forma de eu passar uma mensagem para alguém. Uma mensagem pode levar sentimentos, mas eu também preciso ver como eu faço essa transmissão para ver se a pessoa entende o que eu estou comunicando. Então, comunicar não basta falar, tem que saber o que está falando para ver se tem entendimento. Então, comunicação pressupõe um entendimento. Só vai haver comunicação se a outra parte entender. Não adianta eu falar se você não entender. Se você não entender, não houve comunicação. Só vai haver comunicação se você entender e se você falar e eu entender. Então, a comunicação pressupõe que houve entendimento. Se não houve entendimento, não houve comunicação. Houve contato. Entende? Compreende? Só vai haver a comunicação se houver entendimento. Se não houver entendimento, houve o contato, mas não o entendimento. Então, quer dizer que comunicação existe se foi passada a mensagem. Se não foi passado nada, houve só o contato. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, então é ou não é? Sempre o contato será uma forma de comunicação, mas isso não significa que houve entendimento. A perfeita comunicação vai sempre pressupor que houve entendimento. Se não houve entendimento, não houve comunicação. Houve comunicação, mas não houve entendimento. Não, mas espera aí. Aqui está escrito que ao se comunicar, o indivíduo coloca-se a ação de todos os seus sentidos, como transmitir ou receber de forma adequada uma mensagem. Mas existe uma comunicação complexa e uma comunicação simples. Uma comunicação simples pode ser um toque. É uma coisa, a pessoa está sendo chamada. Mas não é uma comunicação completa, complexa. Como, por favor, o senhor pode conversar comigo? Pois não. Aí houve interação.
tendo a interação ou não, é sempre comunicação. É sempre. Não pode não ser comunicação porque não houve a transmissão de uma mensagem ou entendimento. O que é transmissão? O que é mensagem? O que é entendimento? É sempre uma forma de comunicação. Então, compreenda dessa forma. Uma comunicação complexa é quando existe a transmissão de uma mensagem ou entendimento dela. Uma comunicação simples é quando há uma aproximação, mas não há um diálogo. Mas houve uma comunicação, houve um toque, não deixa de ser comunicação. Nós vamos tratar aqui de comunicação complexa. Vamos tratar de cinco formas de comunicação. Função conativa ou apelativa. É centrada no receptor ou destinatário. Nessa função da linguagem, a intenção do emissor é persuadir o receptor, ou os elementos sintáticos mais evidentes são o uso de verbos no modo imperativo e de vocativos. Na verdade, você quer convencer, então você usa o verbo de modo imperativo, que significa você impor, entendeu? O vocativo, de chamar ao entendimento, invocar, chamar ao entendimento. Essa é a função conativa, você está apelando para que a pessoa aceite. Entende? Então, vamos dizer assim, puxa, você poderia fazer isso, acho que você deve comprar, parece que atende a sua necessidade. Você está fazendo uma função conativa, você está impondo uma situação. Perfeito? Função referencial ou denotativa é centrada no referente ou contexto, isto é, no assunto da mensagem. Nessa função da linguagem, a intenção do emissor é emitir informação acerca do referente. Às vezes você é uma pessoa hiperativa, uma pessoa que você corre muito, vai muito para cima das coisas. Então olha aqui, eu estou fazendo uma referência à sua situação, estou denotando uma condição. Aqui você é hiperativo, ou você é muito ansioso. Nossa, você às vezes é muito ansioso. Então é uma função referencial, está denotando uma situação, está fazendo uma referência à ansiedade da pessoa ou à superatividade dela, né? É uma linguagem de referência. Você está se comunicando fazendo uma afirmação sobre uma condição da pessoa, é condicional. Função fática ou de contato é centrada no canal ou veículo de comunicação. Nessa função da linguagem, a intenção do emissor é instaurar, manter ou interromper a comunicação, o contato com o receptor. A intenção do emissor é instaurar, manter ou interromper. Então, função fática ou de contato. É o chamado. Quando você denota a pessoa para ela te olhar, para ela te observar. Olha aqui, é centrado no canal ou veículo de comunicação nessa função da linguagem. A intenção é instaurar, ou seja, eu quero manter, eu quero aproximar, eu quero mostrar para você que eu quero me comunicar com você. Então, ou você interrompe e eu quero manter, então eu puxo você de volta para a conversa. Ou quando eu quero interromper também, eu não quero mais falar. Tá bom, obrigado, interromper. Então isso é função fática. Eu te chamo por fato, você se desvencilha disso, eu chamo você de volta, ou eu interrompo. Isso é a função fática ou de contato. É para manter, é para fazer ou manter ou cortar o contato. Agora vamos, função metalinguística. É centrada no código. Nessa função da linguagem, a intenção do emissor é basicamente formular conceitos e ou precisar o código. Quer dizer, esta linguagem é uma linguagem que fala da própria linguagem. O verbetes dicionário, os conceitos gramaticais, por exemplo, evidenciam essa função da linguagem. Então, metalinguística. Meta a língua. Metalinguística. Metalinguagem. A língua é o objetivo. Aqui,
está centrada no código, na escrita, na forma de escrever, no verbete. Por exemplo, metalinguística é um verbete, que nos explica que é uma metalíngua. Conceitos gramaticais, o que é verbo, o que é substantivo, o que é superlativo. Por exemplo, evidencia a função da linguagem, que o símbolo evidencia a linguagem. Então, metalinguística é centrada no código da fonética, no símbolo do falar, evidencia a função da linguagem. Como é que eu vou colocar isso bem claro? É centrada no código, nessa função da linguagem. A intenção do emissor é basicamente formular conceitos ou precisar o código. A minha função é fazer você entender, é formular o conceito, explicar o que é. Então, é o que eu estou fazendo aqui agora. Função metalinguística, eu estou explicando um conceito para você. É exatamente isso. A função metalinguística, a função de explicar o conceito, de conseguir explicar para você o que eu estou falando. É exatamente isso. O que eu estou fazendo é função metalinguística. É explicar para você o que é metalinguística. Conseguir explicar algo. Usando o verbo, usando gramática, mas explicar para você algo. Isso é função metalinguística. Função poética é centrada na própria mensagem, ou seja, suplementa o sentido da mensagem por meio de seus elementos estruturais, sonoridade, ritmo, jogos de ideias e de imagens. Essa função da linguagem é dominante em poemas, mas abrange também outros gêneros textuais, como por exemplo anúncios publicitários ou políticos. Bom, aqui fala por si só, né? Sonoridade, ritmo, jogos de ideias e de imagens. Então, é uma função de comunicação que leva você a imaginar. Por exemplo, você lê um poema, ele leva você a sentir, leva você a imaginar. Você põe um anúncio publicitário, ele leva você a sentir o gosto da coisa, leva você a sentir a necessidade de ter a coisa, leva você a sentir o fazer. Parece um carro, um cara dirigindo alta velocidade, mudando a marcha. Isso leva você a sentir como se você estivesse ou quisesse estar lá. Então isso é a função poética. É você se colocar, é levar você a se colocar numa situação. É levar você a se colocar. Então você lê um poema de amor, dá vontade de você se apaixonar, ou você se lembra de alguém que você gosta, te coloca naquela situação. Essa é a função poética. Você vê uma novela, vê uma tristeza grande, alguém muito chateado, muito triste com o acontecimento, e você se põe naquela situação. É a função poética. Você... antigamente, hoje não tem mais, mas tinha propagandas de cigarro, colocavam um cowboy andando num cavalo, tocando uma boiada e fumando cigarro, dava um sentido de masculinidade. Então é como se você fumasse aquele cigarro, você fosse um cowboy, um homem valente, viril, a pessoa se coloca naquilo. Essa é a função poética. Como posso dizer aqui na questão da sonoridade, você põe música, e aquela música te leva a sentir saudades. Por exemplo, quando uma música regional, uma música que se chama, que o povo chama de música, por exemplo, caipira, uma música regionalizada, uma música que te leva à raiz, que fala do interior, fala do cigarrinho de palha, fala da pescaria na beira do riacho, fala dos animais, fala das galinhas do quintal. Então te leva àquela condição. É uma função poética. Então, revendo, está na sua apostila aí na própria comunicação. Função conativa ou apelativa. Quando você quer persuadir a pessoa
a algo. Função referencial ou denotativa. Você quer emitir uma informação sobre a pessoa. Você quer que ela toque, que ela perceba que ela é aquilo, isso ou aquilo, que ela faz uma coisa, ou que ela pensa ou age de certa forma. Então essa denota algo da pessoa que você está falando. Não é de você, é dela. Você faz com que ela perceba algo nela. Essa é a denotativa. Fática ou contato. Instaura, mantém ou interrompe o contato. Vê aí, ó. O emissor é instaurar, manter ou interromper o contato. Essa é a função fática ou de contato. Quando você chama a atenção, mantém a conversa ou interrompe a conversa. Essa é a função fática ou de contato. E função metalinguística, que é a mais difícil de explicar, que é centrada no código. Ou seja, você quer explicar alguma coisa. Você quer explicar, por exemplo, o sentido de uma palavra. O que é a palavra irmão? Irmão, irmandade, pessoas que estão juntas, que têm afinidades. Essa é a função metalinguística. Meta da língua, que vai à língua. Então é uma função... função metalinguística é aquela que leva você a explicar um termo, explicar uma situação, explicar uma condição, explicar um verbo, explicar um subjetivo, um sujeito, um objeto. Essa é a função metalinguística, quando você explica algo. E a função poética, que é aquela que te leva a uma condição, te leva a uma situação, leva você a sentir o amor, leva você a se sentir numa situação legal, leva você a se sentir um grande corredor, a se sentir uma mulher fatal. Essa é a função poética. Perfeito? Então é isso que você tem que ter, que a comunicação tem 5 situações. A conativa ou apelativa, a referencial ou que denota, denotativa, a fática ou que faz o contato, a metalinguística e a poética. 5. Eu acho que deu para ficar claro as 5 situações da comunicação. A comunicação não é feita apenas com palavras. Essas, na verdade, representam apenas uma pequena parte de nossa forma de expressão. Na literatura encontramos referências e estudos que demonstram que, numa apresentação diante de grupos, 50% do impacto é determinado por nossa linguagem corporal. Olha aí, que é a de contato. Postura, gestos e contato. Visual, 38% é determinado pelo tom da nossa voz e apenas 7% de impacto tem a ver com o conteúdo de nossa apresentação. Quer dizer, você vê, 55% é a nossa aparência e a nossa desenvoltura ao falar. 38% é pelo tom da voz. Então, é determinado pelo tom da voz. E apenas, olha como eu levei, e apenas, aí chama a atenção, 7% tem a ver com o conteúdo da nossa apresentação. Tem a ver com o texto mesmo. Então, o mais importante ao falar, para referenciar você, para te ensinar, para te passar o conhecimento, é, primeiro, o gesto, a forma de gesticular, a forma como eu estou vestido, a expressão corporal. 55%. 38% é a tonalidade da minha voz, a forma como eu entono. E apenas 7% é o conteúdo que eu estou colocando. É muito mais fácil eu explicar 5 funções usando a tonalidade da minha voz e a expressão corporal do que o conteúdo em si. Compreende? É mais ou menos isso que você tem que ter. O principal está aqui nas 5 funções e nessa parte de entender que ao preparar uma palestra vai ser muito importante a forma como você está vestido, a sua aparência e a utilização do seu corpo. Vai ser também muito importante você usar a tonalidade de voz para chamar a atenção, para acordar o sujeito, para deixar a plateia atenta, para também chamar a atenção para partes importantes do texto, e o texto também, o conteúdo que você está apresentando, que é o que você levou para lá para apresentar.
O que a pessoa está lá para saber o que você tem para dar para ela. O que você tem para passar para ela está no produto que você preparou para dar a apresentação. Mas isso vai ser passado se você usar bem o seu corpo, a sua voz. Perfeito? Acho que deu, hein? Deu? Deu, Magari? Beleza. Tá?